Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina. Quinta-feira, 11 de maio de 2023, meio-dia Paraná chegando com operações da Polícia Federal que movimentaram Londrina e região nas primeiras horas da manhã. Várias viaturas participando do cumprimento de mandados de busca e apreensão e também de prisão. Numa das operações, teve um alvo na Gleba Palhano. Esse alvo é investigado por suposto envolvimento em atos antidemocráticos, em protestos registrados no começo deste ano lá em Brasília. Na casa dele, teve a apreensão de documentos. E os trabalhos não pararam por aí. Equipes da Polícia Federal também fizeram uma grande operação em várias partes do país atrás de traficantes. E o trabalho foi comandado pela Polícia Federal aqui de Londrina. Kathleen Tanan está na sede da PF, ali na Rua Tietê. Seja bem-vinda. Boa quinta-feira para você. Obrigada, Alberto. Bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Meio-Dia Paraná nesta quinta-feira. Segundo o delegado que coordenou essa operação, 5 mandados foram cumpridos aqui no estado. Um deles mais próximo aqui a nós, em Nova América da Colina, cidade que fica aí a pouco mais de 50 minutos de viagem aqui da nossa cidade. Ele foi trazido, inclusive esse mandado, um homem foi preso e trazido aqui para a delegacia da Polícia Federal em Londrina por obstrução à justiça. Daqui a pouquinho a gente explica como isso aconteceu. Mandados também foram cumpridos em Maringá e na cidade de Terra Roxa, aqui no Paraná, além de mandados em outros 5 estados. Tudo realmente envolvendo traficantes de drogas que traziam cocaína, principalmente do Paraguai. Vários veículos foram apreendidos, dinheiro bloqueado pela justiça. A gente conta tudo daqui a pouquinho com entrevistas do delegado que coordenou esses trabalhos hoje. Valeu, Kathleen Tanan, que desde cedo está acompanhando essas operações para a nossa RTC e também para a Globo News, informações aqui de Londrina para todo o Brasil. Nas últimas horas, tivemos também disparos na Avenida Maringá. Um motociclista ficou ferido e tiros atingiram muros e pontos de ônibus. Um cruzamento ali perto da Humaitá. Uma grande movimentação da Polícia Militar ontem à noite após esses disparos que assustaram muitas pessoas. Vanessa Navarro também já está a postos nesse comecinho de Meio-Dia Paraná para trazer novidades nas investigações do acidente com um caminhão desgovernado e uma pessoa morta. Seja bem-vinda. Boa quinta-feira para você, Vanessa. Obrigada, Alberto. Ótima quinta-feira para você, para todos que acompanham mais essa edição do Meio-Dia Paraná. Olha, agora há pouco foram tomados os depoimentos de várias pessoas relacionadas a esse acidente ocorrido então no centro da cidade na segunda-feira. Entre essas pessoas, o caminhoneiro que dirigia o caminhão que desgovernado acabou atingindo o muro do museu e antes tirando a vida de uma motociclista e também o ajudante que estava com ele. Além disso, testemunhas desse caso. Eles puderam então dar alguns detalhes do que aconteceu, do que viram no dia e nós também conversamos com essas pessoas, gravamos com o ajudante, o passageiro que estava dentro do caminhão e viu o momento em que, segundo ele, o caminhão ficou sem freios e aí o desfecho é o que a gente já mostrou no início dessa semana. Daqui a pouco, então, esses detalhes e também o que acontece com as investigações daqui para frente. Alberto. Valeu, Vanessa, obrigado. É o avanço nas investigações desse acidente que teve grande repercussão e gerou uma enorme comoção também pela vida perdida dessa motociclista. O Meio-Dia Paraná vai trazer ainda a troca de placas do limite de velocidade em mais uma avenida de Londrina. Agora é a vez da Tiradentes. E uma entrevista com um especialista analisando os impactos dessa medida no trânsito, até que ponto a redução de 60 para 50 km por hora vai deixar ruas e avenidas de Londrina mais seguras. As obras de duplicação da PR-445, os serviços poderão ser feitos em um trecho que tem materiais pré-históricos que precisam ser preservados. Nós pegamos a estrada e fomos até lá conferir como estão os trabalhos. As novidades para quem vai tirar o título de eleitor. O documento está sendo liberado para adolescentes de 15 anos, mesmo agora em 2023, que não terá eleições. E a solidariedade passada adiante. Você vai ver uma empresária que está
fazendo que ganhou uma festa na adolescência e agora está se esforçando para garantir esse momento para jovens que não têm condições de bancar o próprio sonho. Bolo, doce, salgadinho, muita diversão, muitas danças. Do jeitinho que você sonhou? Sim. Imagens agora do sul do estado. Teve geada nesta quinta-feira e até temperatura negativa. Esfriou bastante em boa parte do Paraná. Aqui no norte do estado, temperaturas também caíram, mas nem tanto assim. A mínima em Londrina foi de 13 graus. Agora, termômetros marcam 23 graus na nossa cidade. Esse belo céu azul, pouquíssimas nuvens nesse finalzinho de manhã de quinta-feira. Já percebeu que o Meio Dia Paraná está recheado de informações e você não pode perder. Nós vamos juntos até 1h05 da tarde. É o seu Meio Dia Paraná que já está no ar ao vivo para todo o norte do estado. Agora, 11h51. Meu muito bom dia a você. Seja bem-vindo e participe, claro, do nosso Meio Dia Paraná, pelo nosso aplicativo, pelas nossas redes sociais, ajudando a fazer mais essa edição do seu Meio Dia Paraná. Nessa quinta-feira, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão e também de prisão em várias operações pelo Brasil. E 2 delas tiveram desdobramentos em Londrina. Destaco nesse início de Meio Dia Paraná a Operação Lesa Pátria, que investiga atos golpistas do começo do ano lá em Brasília. De novo, tivemos alvos aqui na nossa região, movimentação grande de viaturas, inclusive ali na Gleba Palhano, já por volta das 6 da manhã. Catulin Tanã, como foram os trabalhos desta vez e em quais cidades se concentraram as buscas? Alberto, aqui no norte do estado, em 2 cidades, Londrina e Cornélio Procópio. Nossa equipe esteve acompanhando o trabalho da Polícia Federal na Gleba Palhano, aqui em Londrina, logo cedo. Viaturas da polícia estavam paradas em frente a um prédio na rua João Wycliffe, um prédio de luxo da região sul aqui da nossa cidade. Eles foram até o 21º andar cumprir um mandado de busca e apreensão em um dos apartamentos. Recolheram ali materiais que possam auxiliar no desdobramento das investigações da Operação Lesa Pátria. Outras equipes da PF, ao mesmo tempo, estiveram em Cornélio Procópio, ali cumprindo 2 mandados de busca e apreensão. Além desses, outros 16 mandados foram autorizados pela Justiça aqui no Paraná, um deles em Missal, na região oeste do estado, e outros 15 na cidade de Castro, na região ali dos Campos Gerais, onde fica Ponta Grossa. Essa é a fase de número 11 já da Operação Lesa Pátria, que, para a gente lembrar, tem o objetivo de identificar pessoas que financiaram e que fomentaram também os atos do dia 8 de janeiro deste ano, que contou com invasão e depredação de prédios públicos. No caso, os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, são 22 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nesta nova fase, que inclui, além do Paraná, trabalhos da polícia também em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Foi determinado por meio do Supremo também o bloqueio de bens, de ativos e valores desses investigados até o limite de 40 milhões de reais, que vai servir para cobrir e também para ressarcir os danos que foram causados ao patrimônio público. Segundo a Polícia Federal, esses fatos que são investigados constituem, em tese, vários crimes. A gente cita aqui para vocês: crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, de dano qualificado, de associação criminosa, de incitação ao crime, de destruição e também de deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Portanto, esses trabalhos que a gente acabou de citar são relacionados à Operação Lesa Pátria, fase de número 11, com desdobramentos aqui no norte do estado, com mandados em Londrina e Cornélio Procópio, cidades mais próximas a nós. Neste caso, aqui na nossa região, ninguém foi preso, são mandados de busca e apreensão. Mas daqui a pouquinho, Alberto, a gente conta sobre outra operação, e essa sim, teve preso, trazido aqui para a delegacia da PF de Londrina.
Já já, Kathleen Tanan com essas informações e também com essas imagens, uma operação que investiga tráfico de drogas com apreensão aí até de helicóptero, de muito dinheiro e o bloqueio de imóveis de alto padrão que eram usados por esses traficantes. É já já aqui no Meio Dia Paraná. E moradores e motoristas foram surpreendidos por vários tiros no começo da noite de quarta-feira na Avenida Maringá, ali perto do cruzamento com a Humaitá. Nosso repórter cinematográfico Rubens de Paula esteve por lá, já acompanhando as primeiras informações, garantindo as imagens para você. E ao longo da manhã, Alceu Nascimento, Vanessa Navarro e Marcelino Barbosa também foram acompanhar os desdobramentos, as atualizações. Vanessa Navarro, o que já se sabe em relação à origem desses disparos, alguma eventual motivação desses tiros? Alberto, é isso que a polícia está investigando, né? A motivação e também a identidade dos autores desses tiros que assustaram tanta gente ontem à noite. Acontece que a maior expectativa da polícia era obter essas informações da pessoa que foi alvo dos disparos, mas a vítima, num primeiro contato com a PM, não deu informações nem sobre quem atirou contra ela e nem sobre a possível motivação desses tiros que ocorreram ontem por volta das 7 horas da noite, um horário ainda de bastante movimento ali naquela região, Avenida Maringá, perto do cruzamento com a Humaitá. Segundo as primeiras apurações da polícia, os tiros partiram de um carro branco, onde estariam pelo menos 4 homens, 2 deles armados. E esses tiros tinham como alvo um motociclista que passava por ali. Quando a polícia chegou, encontrou apenas a moto abandonada no local. O motociclista disse que foi até a casa de um amigo ali perto para pedir socorro e esse amigo o levou então ao hospital. O motociclista ficou ferido no ombro e no tórax pelos tiros e está se recuperando. Com ele, a PM não encontrou nenhuma arma. E agora está apurando, então, como a gente já comentou, né, qual poderia ser o motivo desses tiros. O fato é que esse motociclista, ele tem várias passagens pela polícia. Entre elas, passagens por crimes como roubo e disparos de arma de fogo. Mas não se sabe até que ponto essa ficha criminal tem alguma relação com o caso ocorrido ontem. Como eu comentei, é um horário em que tem muito movimento por ali e havia potencial de que isso até ferisse outras pessoas, né, esse tiroteio. Até porque marcas de tiros ficaram espalhadas em vários pontos ali, em paredes de estabelecimentos comerciais, num ponto de ônibus e até num carro que passava pelo local, o carro de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele tiroteio. Felizmente, outras pessoas não ficaram feridas, a polícia coletou todas as cápsulas de armas de fogo que encontrou no local e precisou bloquear parcialmente, pelo menos ali no momento, né, do atendimento à ocorrência, o trânsito na Maringá, pertinho da Humaitá, o que, claro, causou transtornos também a quem passava por lá. Confira agora um trecho de uma entrevista concedida a gente por um representante da PM, dando mais informações sobre esse caso, esse tiroteio ontem à noite ali na Avenida Maringá. Um veículo de cor branca ali pareou com a moto e os passageiros desse veículo efetuaram disparos na direção ali do motociclista. Ele tentou se evadir ali do local, acabou na ocasião pegando carona com um transeunte. Este transeunte o levou até a casa de um conhecido e esse conhecido que levou ele até o hospital para atendimentos médicos. O motociclista tem algumas passagens pela polícia, pelos crimes de roubo agravado, homicídio, e ele foi levado até o hospital para que fosse prestado os atendimentos médicos e a motocicleta e os demais objetos ali do local foram apreendidos e encaminhados para as providências. Até o presente momento não tem informações acerca dos possíveis autores aí dos disparos. Se viu algumas imagens ali de um carro branco que estava no local. Esse carro foi atingido ali pelos disparos, mas não tem qualquer relação com outro veículo branco e foi o veículo usado pelas pessoas que originaram os tiros e depois fugiram. Essas pessoas e esse veículo branco de onde partiram os tiros ainda não foram localizados. Mais 2 mortes por dengue foram confirmadas em Londrina, subiu de 12 para 14 o total de vidas perdidas na nossa cidade só agora em 2023.
Uma das mortes é de um homem de 68 anos que morava no Santa Rita 3, foi atendido na UBS do Santiago e depois internado no Hospital Evangélico. Teve complicações e não resistiu. Esse homem, inclusive, já tinha tido dengue em 2020, teve agora de novo e dessa vez não sobreviveu. Outra vítima é uma mulher de 74 anos que era atendida pelo posto de saúde do chefe Nilton. Ficou internada no HU e também morreu. Os dois mortos tinham outros problemas de saúde, o que complicou ainda mais a situação. Desde o começo do ano, já são 11.634 casos confirmados de dengue em Londrina. A cidade vive uma epidemia da doença. Outros 26.875 pacientes estão aguardando resultados de exames. Meio-dia em ponto. O Departamento de Estradas negocia com o Instituto Água e Terra medidas para avançar com as obras de duplicação de um trecho da PR-445 na região de Tamarana. Um relatório do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional autoriza os trabalhos com algumas exigências num trecho em que há materiais arqueológicos que precisam ser preservados. Essas novidades, essas atualizações, você vai ver primeiro aqui no nosso Meio-Dia Paraná. A duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra e o distrito de Lerroville, distante 50 quilômetros do centro de Londrina, começou em agosto de 2022. E de lá para cá, pouca coisa mudou para os motoristas que fazem esse trajeto. A gente vê que está tendo serviço, né, mas é um pouco lento mesmo. Acaba assim que incomoda um pouco, né? Os trabalhos se concentram às margens da rodovia, sem bloqueios ou desvios. O novo traçado vai ganhando forma, mas sem previsão de liberação do tráfego. As máquinas e operários estão no trecho inicial da PR-445, perto do viaduto com a BR-376 em Mauá da Serra. São 27 quilômetros para serem duplicados, mas em 11 deles, perto de Tamarana, as obras ainda não saíram do papel. O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional pediu uma investigação sobre um sítio arqueológico na região. De acordo com o IPHAN, uma empresa especializada confirmou a existência de materiais pré-históricos de sinais da ocupação de povos que viveram há milhares de anos nessa área. No entanto, o IPHAN entende que não há impedimentos para as obras. Já foi apresentado, inclusive, um primeiro relatório parcial que permite que as obras sejam realizadas em concomitância, ou seja, ao mesmo tempo que outros estudos de preservação histórica. Para o avanço das obras aqui neste ponto, o IPHAN exigiu um monitoramento arqueológico durante os trabalhos. Agora, falta apenas um acordo entre DER e IAT sobre como será garantida a segurança dos animais que atravessam a rodovia. A pendência é a definição quanto aos passafaunas que serão instalados na rodovia. São tubulações subterrâneas para que os animais cruzem de um lado para o outro das pistas sem risco de serem atropelados. Um levantamento está sendo feito para identificar os pontos mais críticos. A duplicação desses 27 quilômetros da PR-445 entre Mauá da Serra e Lerroville vai custar R$ 148 milhões. Se fosse cumprido o calendário inicial, as obras ficariam prontas em fevereiro de 2024. Mas o DR já aponta que deve ser estendido o prazo de execução, porque o trecho, atualmente sem serviços, concentra a implantação de 4 obras especiais ainda não iniciadas. Entre elas, a construção de uma trincheira no acesso a Tamarana e uma rotatória para acessar o distrito de Lerroville. Haverá também vias marginais entre Tamarana e Lerroville. Transitam muitos caminhões, carga pesada, então atrapalha muito, às vezes, a urgência da gente, né, nesse deslocamento. Se fosse duplicada, além da agilidade no processo do transporte, né, seria tudo mais rápido para o passageiro de carro de passeio, como para os caminhões também. Né, eu acredito que vai favorecer muito. Para o DR, a obra ainda pode ser considerada na etapa inicial. Os trechos liberados para execução dos serviços são de menor extensão do que o trecho bloqueado pelos estudos arqueológicos e de fauna, mas que os serviços devem ganhar ritmo com essa questão sendo superada. Na época do escoamento da safra mesmo, aqui é um transtorno aqui no asfalto, né? Porque até não terminar essa duplicação aqui, vai
vai ser difícil aqui para nós, né? Diminuiria acidente, diminuiria o consumo de combustível também e a segurança para todo mundo, né? Se Deus quiser, eu acho que em breve nós vamos poder rodar na pista dupla. A PR-445 é o principal acesso de Londrina à BR-376, que leva a Curitiba, ao Porto de Paranaguá e ao litoral. Com a duplicação desse trecho, vão restar em pista simples outros 25 quilômetros, entre os distritos de Lerroville e Irerê, que ainda não têm recursos nem projetos de duplicação. Por meio de nota, o Instituto Água e Terra disse que apenas com a conclusão da avaliação técnica e com o encaminhamento de todas as respostas pelo DR, o Departamento de Estradas, é que o parecer definitivo para as obras entre os quilômetros 7 e 18 será emitido pelo órgão ambiental. Esses quilômetros ficam ali bem perto realmente de Tamarana. O IAT não apontou um prazo para o fim dos estudos na área. Enquanto isso, as obras continuam ali em outros trechos da PR-445. E você, tem passado pela rodovia, tem acompanhado os trabalhos por lá? O que está achando? Mande sua mensagem aqui para o Meio Dia Paraná, para o nosso aplicativo, o Você na RPC. Aproveite também para interagir e comentar outros assuntos. No aplicativo tem ainda o carinho de mãe, você fazendo o avatar para homenagear a sua mãe. Está chegando aí o domingo, 14 de maio, o Dia das Mães. É a nossa RPC nessa parceria com você para não deixar passar em branco essa data. 12:06. A Polícia Federal aqui de Londrina comandou nesta quinta-feira uma operação nacional contra o tráfico de drogas. Até helicópteros estariam sendo usados pelos traficantes que tinham um patrimônio milionário. É mais uma vez a nossa cidade aí no centro das atenções envolvendo o crime organizado nacional e até internacional. Kathleen Tanan, ao vivo hoje na sede da Polícia Federal, para contar qual o resumo dos trabalhos até agora, o que se sabe sobre mais esse esquema criminoso, Kathleen. Olha só, Alberto, a gente tem informação atualizada às 11 horas, foi a última divulgação feita pela Polícia Federal de quantos mandados de prisão já foram cumpridos por essa operação. 2, inclusive, cumpridos na cidade de Maringá, um deles no Mato Grosso do Sul e 5 em São Paulo. Aqui em Londrina, na delegacia da Polícia Federal, também chegou um preso. A gente questionou a polícia do que se tratava. Os policiais explicaram o seguinte, que eles foram cumprir um mandado de busca e apreensão por essa operação contra o tráfico de drogas na cidade de Nova América da Colina, que fica ali na região de Açaí e São Sebastião da Moreira. No cumprimento desse mandado de busca e apreensão, o alvo não era alvo de mandado de prisão, porém ele foi preso em flagrante porque quando os policiais chegaram até ali, ele jogou o próprio aparelho celular no chão e o aparelho pegou fogo. Portanto, foi detido por obstrução à justiça e trazido aqui para a delegacia da Polícia Federal em Londrina. Nós não conseguimos descobrir qual a identificação dele, porque os policiais informaram que esses dados são sigilosos, ou esse dado é sigiloso, portanto não temos o retorno do advogado desse detido que foi trazido aqui para Londrina. Bom, ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de mais de 50 mandados, entre mandados de busca e apreensão e prisão, por essa operação também deflagrada hoje pela manhã. Em Maringá, por exemplo, foram cumpridos 3 mandados judiciais. Em 2 deles, além das buscas, 2 pessoas foram presas. Uma das imagens feitas pelos policiais mostram o trabalho dentro de um apartamento de luxo, avaliado em mais de 2 milhões de reais. No Paraná, outro alvo estava na cidade de Terra Roxa, no oeste, onde apenas materiais foram apreendidos para auxiliar nas investigações. Outros alvos estavam nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais. O delegado que coordenou o trabalho dessa operação gravou um vídeo dando mais detalhes. Olha só. A organização criminosa fazia o carregamento da droga em uma fazenda localizada no Paraguai, perto da fronteira. Depois utilizava o interior do estado do Paraná e o interior do estado de São Paulo para fazer o descarregamento da droga, que era encaminhada então para São Paulo capital e também, de acordo com os indícios colhidos na investigação, para a Europa, né, via portos de Santos, Paranaguá e portos de Santa Catarina. Nesses mais de 2 anos de investigações, né, a operação teve êxito na apreensão de 2.750 quilos de cocaína e também de 9 helicópteros que são ligados a essa organização criminosa.
Vale mencionar também que a operação contou com cooperação jurídica e policial com o Paraguai, com o auxílio da adidância e do oficialato de ligação da PF naquele país. Ainda segundo a Polícia Federal, a Justiça e a Polícia do Paraguai colaboraram e um dos alvos da operação de hoje estava no país vizinho. Para a operação desta quinta, a Justiça ainda autorizou, além dos mandados, o sequestro de bens cujos valores estimados ultrapassam os 30 bilhões de reais, além do bloqueio de valores e contas bancárias das pessoas e empresas envolvidas. Esses investigados vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora, eu aproveito para explicar que essa operação recebeu o nome de Operação Helix. E por quê? De acordo com a PF, é uma alusão ao modus operandi desse grupo criminoso, que se utilizava, portanto, de helicópteros para a introdução da droga em território nacional, principalmente cocaína. Aproveito para atualizar, a Polícia Federal mandou há pouco que foram cumpridos todos os 43 mandados de busca e apreensão. Com relação aos mandados de prisão, faltam 2 ainda a serem cumpridos pela Polícia Federal. Mas na nossa região, todos cumpridos. Além disso, Alberto, aproveito para atualizar também que a polícia mandou há pouco a atualização da Operação Lesa Pátria, aquela que a gente falou no comecinho aqui do jornal. Segundo a polícia, aqui em Londrina, no prédio ali na Gleba Palhano, foram apreendidos celular, notebook e 5 HDs que vão agora passar por perícia para verificar se podem auxiliar nas investigações. Com relação aos mandados todos dessa operação da Lesa Pátria, foram cumpridos, portanto, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 em Missal, 1 em Londrina, 2 em Cornélio Procópio, 15 em Castro, 1 em Bauru, São Paulo e outro em Sorocaba. Todos mandados de busca e apreensão. E na cidade de Castro, ali na região dos Campos Gerais, pertinho de Ponta Grossa, houve também uma prisão em flagrante. Alberto. Catherine, eu vou pedir para o Fabiano repetir para a gente também as imagens cedidas pela PF em relação à operação do tráfico de drogas, em que, mais uma vez, um dos caminhos da investigação, Catherine, é justamente o patrimônio dessas quadrilhas, né? Mais do que o transporte da droga em si, é o patrimônio que esses grupos acabam juntando e isso fica evidenciado e a polícia tem avançado dessa forma nas investigações. Com certeza, Alberto, até porque são veículos, imóveis e um dinheiro absurdo em contas bancárias que chamou bastante a atenção dos policiais. São veículos de alto valor. Esse helicóptero, por exemplo, os helicópteros apreendidos, foram 9 helicópteros apreendidos. Então, um valor absurdo que essas quadrilhas tinham acesso por meio do tráfico de drogas. Droga que entrava, portanto, do Paraguai aqui no país e dava origem a esses lucros por meio, claro, de uma ação criminosa para toda essa quadrilha. Por isso que nesses trabalhos dos mandados, além do trabalho de busca e apreensão que é autorizado pela Justiça e também além das prisões, é um trabalho bastante importante o recolhimento desses bens e também o bloqueio de contas bancárias, porque dificulta aí, né, o avanço da ação desses grupos criminosos, vai bloqueando a ação e o alcance, que é muito importante quando a gente fala do tráfico de drogas, que no fim das contas acaba tirando a vida de muita gente aqui no nosso país, em outros países, enfim. Segundo o delegado, né, essa droga vinha para cá e daqui partia, por exemplo, para a Europa. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine. É a ostentação deixando rastros aí e ajudando os policiais a avançarem com essas investigações aí em vários esquemas de tráfico de drogas, inclusive tráfico internacional. Trabalho, nesse caso aí, comandado pela nossa PF aqui de Londrina. Um motociclista ficou ferido num acidente hoje cedo, aqui em Londrina. Foi perto do mercado Xangri-Lá, ali perto também da Praça Dom Pedro I, mais precisamente na rua Euclides da Cunha, quase cruzamento com a Miguel Couto. Uma colisão envolvendo uma moto e um carro durante uma conversão. O motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo SEAT. Esse trecho do Jardim Xangri-Lá tem sido mais perigoso nos últimos meses. O movimento aumentou por ali porque é desvio de pessoas, de motoristas que vêm pela leste-oeste e tem que buscar vias alternativas em meio aos bloqueios na obra da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste, obra que vai se estender ainda por vários meses ao longo desse ano. Começaram os depoimentos no inquérito que investiga o acidente com um caminhão desgovernado no centro de Londrina. O acidente foi na manhã de segunda-feira e uma motociclista morreu.
Hoje pela manhã, a Vanessa Navarro acompanhou toda essa movimentação, os depoimentos e o avanço nas investigações. Vanessa Navarro, quem foi ouvido hoje cedo e o que eles disseram aos policiais. Alberto, foram vários depoimentos, no total 7 pessoas ouvidas. O caminhoneiro, o motorista do caminhão e o ajudante que estava com ele no veículo. Também o motorista e uma passageira de um carro que acabaram sendo atingidos neste acidente, mais uma testemunha ocular e também os 2 policiais militares que chegaram primeiro, que prestaram ali os primeiros atendimentos nesta ocorrência. A gente teve a oportunidade de conversar com algumas dessas pessoas na delegacia de trânsito, inclusive com o Pércio, o caminhoneiro de 34 anos. Ele não quis gravar a entrevista com a gente, disse que ainda está muito nervoso, traumatizado, inclusive tomando medicamentos para conseguir suportar o trauma emocional que ele sofreu ali no acidente. Mas topou conversar com a gente um pouco sobre o que ele se lembra. E aí ele disse que no dia do acidente, que ocorreu na última segunda-feira ali na Avenida Rio de Janeiro, ele começou a sentir que estava sem os freios no caminhão, no meio da quadra antes de chegar na rua Benjamin Constant. E ali diz que teve que tomar uma decisão em questão de segundos. Segundo ele, havia muitas pessoas e carros também ali na faixa da direita, na calçada perto dessa faixa. E aí ele resolveu, então, optou por rapidamente tirar o caminhão para a faixa da esquerda, mesmo sabendo que ali também bateria num outro carro para tentar diminuir a velocidade. E depois disso, segundo ele, foi só ver o caminhão realmente indo direto ali para a rua Benjamin Constant. Ele só conseguiu parar, quando bateu no muro do Museu Histórico de Londrina, e aí se desesperou quando viu que uma motociclista tinha sido atingida, que inclusive ela estava debaixo do caminhão. Essa vítima, a gente lembra, era a dona Irene Santana, de 58 anos. Ela estava voltando de moto da igreja, onde fazia várias ações sociais, ações essas que inclusive a tornaram muito conhecida, muito querida por muita gente aqui na cidade. Ela foi sepultada ontem à tarde no interior de São Paulo, lá na cidade de Assis, após várias homenagens lá e também aqui, uma morte que acabou causando uma grande comoção. Bom, junto com o caminhoneiro estava o Luan, de 26 anos, que é o ajudante dele, ajuda a carregar mercadorias. Ele contou que eles tinham feito várias entregas ali na região central, ainda tinham bastante trabalho, pretendiam parar por volta do meio-dia. O acidente aconteceu por volta das 11. Ele disse que também ainda está bastante abalado, mas topou conversar com a gente, gravar a entrevista e falar sobre o que aconteceu, sobre o que ele se lembra. Veja aí. A gente parou ali na São Paulo, fez uma entrega normal, aí paramos acho que nos 4 sinaleiros, antes de chegar no sinaleiro da Sergipe com a Rio de Janeiro, paramos no sinaleiro da Sergipe com a Rio de Janeiro também, aí passou e o freio continua normal pegando e tudo, aí chegou na frente do estacionamento da van ali, o motorista pegou e falou pra mim: Luan, perdeu o freio. Eu falei: você tá brincando? Ele perdeu. Aí ele bombava e nada, eu puxei o maneco do caminhão, que é o freio de mão, para tentar acudir, parar o caminhão, mas não teve jeito. Aí na hora eu pensei: taca na traseira do carro, porque senão a gente vai parar lá na leste-oeste ou nós vai se matar e vai matar mais gente. Aí foi o que aconteceu, tacou na traseira do carro, a gente nem viu a mulher. A gente desceu do caminhão, ele já assustado, falando: meu Deus do céu, o que aconteceu, e tal. Daí eu tentando acalmar ele. E, tipo assim, a hora que foi questão de minutos, a gente olhou para debaixo do caminhão, a gente viu a moto e viu a mulher. Aí foi que entramos em pânico. Bom, foram todos esses detalhes que eles também forneceram então ao delegado que está investigando o caso. Mas na entrevista, o Luan também pode falar um pouco sobre como eles estão se sentindo. Ele que inclusive disse que pretendia tirar a carteira para dirigir caminhão também e agora até desistiu disso. Ele falou um pouco então sobre como está esse sentimento, o trauma após o acidente que acabou tirando a vida de uma pessoa. A gente sai para trabalhar pensando que vai ser um dia normal, tanto é que todas as vezes que a gente trabalhava a gente brincava ainda, sorria dentro do caminhão e tal. Tipo assim, a gente não espera isso. Tipo assim, estou um pouco abalado também, às vezes não consigo dormir, mas é aquilo. Tentar aí
digerindo, né? A gente vai digerindo e tal. Não foi culpa nossa, foi um erro mecânico que a gente tentou ali salvar o máximo de vidas mesmo. E o pior de tudo ainda é que eu falei com ela ainda, ela reclamando de dor, minutos antes ali. E eu que tentar digerir tudo isso aí. E foi o que os paramédicos falou, pra gente tentar procurar um psiquiatra, psicólogo, né, na verdade, para poder estar trabalhando o mental, né. Bom, entre as testemunhas que foram ouvidas hoje também na delegacia de trânsito, está o motorista de um outro carro que também foi atingido nesse acidente, o Leandro. A gente conversou com ele, inclusive, na segunda-feira, logo depois da batida. Ele ainda estava bastante nervoso, mas contou ali no calor do momento que aconteceu. E hoje, de cabeça mais fria, pôde falar um pouco conosco também. Ele que estava acompanhado da esposa, passageira do veículo, ela também deu as informações que tinha ali disponíveis, né? Nenhum dos dois, felizmente, se feriu, mas eles tiveram também, além, claro, do trauma de ter se envolvido nesse acidente, um prejuízo material bastante grande. Vamos conferir a entrevista. A condutora da moto chegou, né, para fazer a travessia e sentiu o impacto na nossa traseira. E o carro rodou, a gente não viu mais nada. Aí eu só vi a hora que eu saí do caminhão, que eu vi o caminhão sobre a contenção lá do museu e voltei para o carro, fui dar assistência para minha esposa e depois eu vi a moto embaixo do carro. O bem material a gente vai correndo atrás, driblando aqui e dali, a gente vai conseguir recuperar, né? Só que fica na mente aquilo, né? A segurança no trânsito. A gente anda da melhor forma possível, queira andar da melhor forma possível no trânsito de Londrina, mas infelizmente acidentes acontecem, né? Saber também sobre os próximos passos em relação aos procedimentos da Polícia Civil, Vanessa. Tem mais depoimentos ainda, mais provas sendo produzidas aí nessa investigação? Olha, Alberto, provas, sim. Inclusive, a polícia ainda está aguardando o laudo da perícia feita ainda lá no local do acidente, que deve ficar pronto nos próximos dias. Além disso, também foi solicitada depois uma perícia complementar e essa sequer foi feita ainda no caminhão, que por enquanto está guardado no pátio da transportadora que contratou esse serviço. Inclusive, é nessa questão aí do contrato, né, que a polícia também quis tomar alguns esclarecimentos e disso vai depender se vai haver mais testemunhas. Por que isso, né? A polícia queria saber, por exemplo, a quem pertencia o caminhão, quem trabalhava para quem. E ali o Luan e o Pércio, né, o caminhoneiro ajudante, esclareceram que eles trabalham num caminhão que pertence a uma empresa que presta serviços para uma transportadora. Então existe aí uma terceirização e isso é importante para a polícia para saber quem vai se responsabilizar por eventuais falhas, né, que apontem, por exemplo, se houve alguma negligência, se faltou algum tipo de revisão. Inclusive, o Luan e o Pércio disseram para a gente que esse caminhão é da década de 90, mas que ele estava com todas as revisões em dia. Mas, enfim, isso é um dos objetos da investigação e o delegado de trânsito falou para a gente, então, como é que vai correr agora, como é que vão ocorrer as diligências e o que mais ainda pode ser solicitado. Tudo isso vai ser confrontado futuramente com a perícia, né, que está sendo realizada. Essa perícia a gente aguarda em torno de 10 a 30 dias aí, que o Instituto Criminalística possa encaminhar essa perícia para a gente ver se realmente há alguma falha mecânica. O importante também nesse interrogatório dele foi entender um pouco também da responsabilidade da manutenção do caminhão, né? Segundo ele relatou, a empresa ela contrata um terceiro, né? E esse terceiro é que seria supostamente responsável por essa manutenção. Então, dependendo do laudo pericial, né, se realmente se comprovar, a gente vai ter que ouvir tanto os representantes da empresa quanto também esse terceiro para entender se havia a manutenção correta no caminhão, porque decorrente disso pode-se imputar aí uma situação de negligência por parte dessas pessoas que seriam responsáveis pela manutenção. Se provar, por exemplo, que não houve a manutenção adequada, essa pessoa também pode responder pelo crime de homicídio culposo. Bom, a gente lembra então essas investigações, essas apurações
técnicas, sobre o estado do caminhão, questão de revisões, isso tudo ainda está sendo apurado. A Polícia Civil está aguardando neste momento também o laudo do Instituto de Criminalística e, embora não haja uma pessoa presa, né, o que exige um prazo menor nas investigações, o delegado já nos informou que é um caso que tem prioridade sim, até pela grande comoção que acabou causando aí, a gente sabe, né, com a morte da dona Irene. A gente vai seguir acompanhando, claro, esse caso, Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. E ainda no trânsito, eu trago agora a participação que acaba de chegar de telespectador de um acidente registrado há poucos instantes no centro de Londrina. A Eunice mandou essa foto. Vou tentar ampliar por aqui para ficar mais fácil para os nossos amigos acompanharem de casa, do trabalho. Aí, olha só, um carro forte bateu ali com um veículo pequeno, né, com esse, acho que é um Uno branco, no cruzamento da Belo Horizonte com a Benjamin Constant. Acidente a princípio sem gravidade, a foto tirada do alto aqui. Claro, qualquer acidente nesses cruzamentos provoca ali uma certa lentidão no centro de Londrina. Foto enviada pela Eunice. Eu tenho também a atualização em tempo real no Waze, indicando justamente esse acidente. Olha aí, na Belo Horizonte, aqui em Londrina, um acidente leve sem gravidade envolvendo esse carro forte e um veículo branco. Acidente registrado agora há pouco. E as participações de telespectadores não param por aí. Você sempre interagindo, ajudando a fazer o Meio Dia Paraná. Agora, com essa imagem, um ônibus numa das linhas de Cambé a Ibiporã, circulando por uma rodovia, acho que pela BR-369, se não me falha a memória, com a porta que não está totalmente fechada, está parcialmente aberta. Além do desconforto para os passageiros, como o vento, tem também, claro, o risco, o perigo. A empresa TIL informou que ainda não recebeu nenhuma reclamação oficial deste ônibus, mas que após ser avisada aqui pelo Meio Dia Paraná, vai verificar e realizar o conserto tão logo identifique esse veículo em meio à sua frota. Meio-dia e 27, a previsão do tempo acertou em cheio, a chuva parou e o frio voltou a marcar presença. Teve geada em cidades mais ao sul do estado, geada fraca. Na região sul do estado, a temperatura chegou a 1 grau negativo, lá em General Carneiro. Já em Guarapuava, nas imagens da geada, a temperatura foi de 1,9 grau. Imagens também de Londrina no início da manhã, por aqui não foi tão frio assim, mas claro, a temperatura baixou, ficando ali na marca dos 13,3 graus. Hoje não foi o dia mais gelado do ano em Londrina, mas em Maringá e Paranavaí, por exemplo, com mínimas de 10, 11 graus, por lá foi o dia mais gelado, mais frio desse ano até agora. Das imagens do início da manhã, a gente parte nesse momento para imagens ao vivo em Ponta Grossa. A temperatura nem subiu tanto assim. Agora 17 graus nos Campos Gerais, céu azulzinho, hein? Belíssimas imagens de outono, você conferindo aqui na previsão do tempo do Meio Dia Paraná. De Ponta Grossa, a gente retorna para esse céu belíssimo também em Londrina, mas com temperatura um pouco mais agradável para os padrões do norte do estado. Por aqui, a temperatura agora é de 23 graus. Áreas de instabilidade só na região da Serra do Mar e litoral do Paraná, ali pertinho de Curitiba. Restante do estado, com o sol tomando conta nessa quinta-feira. As mínimas hoje na região ficaram justamente nos 13 graus, que foram registrados em Rolândia e Apucarana. Londrina está indicando 15 aqui, mas na verdade chegamos a 13 graus nas primeiras horas da manhã. E à tarde, as máximas encostando nos 25 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 26 em Jacarezinho e nos 28 graus em Bandeirantes. Essa outra tela reforça aí a previsão de tempo firme para as próximas horas, com o sol continuando ao longo da tarde. A máxima prevista para Londrina, 26 graus à tarde. À noite teremos 24 graus e na madrugada seguinte, claro, o friozinho volta a marcar presença, aquele ventinho mais gelado. Mas a previsão para os próximos dias eu trago mais ao final aqui do nosso Meio Dia Paraná. O que leva alguém com um grande sonho conseguir realizá-lo e então proporcionar a mesma emoção para outras pessoas? É o que você vai ver agora nessa reportagem produzida em Apucarana pelo repórter cinematográfico Ademir dos Santos e pelo nosso assistente Josué Azevedo.
A dona de um buffet reuniu parceiros para conseguir dar festas de 15 anos a meninas que não poderiam ter esse sonho realizado pelas próprias famílias. A reportagem do Ademir e do Josué, mas com o texto e a narração da nossa Catolin Tanã. O álbum de fotos levou as memórias de mãe e filha de volta a um passado em que não era possível pagar por uma festa de aniversário. Esse álbum, para mim, é o álbum dos meus sonhos. Então, eu vejo, sabendo que eu consegui criar uma filha realizando sonho. Eu trabalhava de manicure, né? Aí eu comentava com as minhas clientes que precisava, assim, que eu tinha um sonho de fazer uma festinha para ela. Aí a minhas clientes pegou e falou, Rita, a gente vai fazer, então a gente te ajuda, você faz. Eu fui atrás nas lojas da cidade, eu fui atrás das clientes da minha mãe e fui pedindo de pessoa em pessoa o que cada um podia me abençoar. E consegui realizar o meu sonho de 15 anos. Já se foram aí 25 anos. E eu trabalho hoje no setor de eventos e posso proporcionar esse sonho a outras meninas. Tudo começou pelas redes sociais. A Cris Leane pediu que meninas na fase dos 15 anos compartilhassem uma foto contando a própria história de vida. A que tivesse a postagem mais curtida e comentada ganharia uma festa de debutante. Foi aí que muita gente conheceu a história da Camille. Eu gostaria muito de participar e realizar meu sonho de ter minha festa de 15 anos, pois meus pais não têm condições financeiras. Eu, em março de 2016, com 8 anos, descobri um tumor no cerebelo e daí então começou os dias de luta. Fiz cirurgia para retirar o tumor. Quando achamos que eu estava curada, em 2021 a doença reativou. Acabei o tratamento em janeiro do ano passado e hoje estou em acompanhamento. Sou grata a Deus por me permitir a chegar aos meus 14 anos e sei que vou chegar muito mais. Gostaria muito de ser escolhida. Obrigada, um grande abraço. Você que é a mãe da Camille? Vem, Camille. Vem. A gente quer contar que a Camille tá nesse mundo. Não acredito! Jura? Deus te abençoe. Muita saúde. Gente. Eu falei pra ela que eu não tinha que falar, porque eu não... Sim, como eu falei, eu não sei o que falar. Muita felicidade, não vejo a hora de eu chegar nessa festa. Em alguns dias, o sonho virou realidade. A começar, claro, pelo salão de beleza. A Camille levou a mãe e a irmã para se arrumarem junto com ela na empresa da Silmara, outra parceira desse projeto. Quando uma menina sonha em fazer sua festa de 15 anos, ela não sonha só com a festa. Ela sonha com o vestido, ela sonha com o melhor cabelo, ela sonha com a melhor maquiagem, com as unhas feitas. E isso acaba virando um conjunto, né, de pequenos tijolinhos que vão construindo um sonho. Não tem palavra que descreva a felicidade e a gratidão que eu, como mãe, estou. Eu quero dizer para você que a mãe vai estar sempre ao seu lado, para que você precisar. E tudo que nós passamos, o que você passou, foi uma fase. Você é uma guerreira, você é uma menina abençoada por Deus e eu tenho muito orgulho, sou muito privilegiada de Deus ter me escolhido por ser sua mãe. Tá bom? E nessa emoção, deixamos a família terminar de se arrumar para termos aquela foto de todo mundo junto. Dali, partiu festa. Foi o pai quem entrou com a aniversariante. A noite foi completa. Teve ainda o parabéns, a troca de sapatos e um presente da família. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter permitido nós viver esse momento e pela colaboração de todos. É uma menina que Deus preparou para que nós pudéssemos abençoá-la
E foi feito tudo com muito amor e carinho para que essa data se tornasse inesquecível e marcante na vida dela. Bolo, doce, salgadinho, muita diversão, muitas danças. Do jeitinho que você sonhou? Sim. Que bons exemplos como este sejam repassados adiante, né? Que cada vez mais a solidariedade contamine as pessoas e tenhamos boas histórias para contar, como essa que vem de Apucarana e marcou presença hoje aqui no nosso Meio Dia Paraná. Se você perdeu ou quer rever, daqui a pouco essa reportagem e todas as outras vão estar no nosso Globoplay. Dentro de 1 minuto tem mais Meio Dia Paraná. Você vai ver a troca de placas para a redução do limite de velocidade na Avenida Tiradentes. Vamos ouvir um especialista para saber o impacto da velocidade menor no número de acidentes. Também as definições sobre o pedágio no Paraná, o calendário dos futuros contratos de concessão e retomada de cobrança. E ainda nessa edição, o flagrante de um caseiro agredindo um estudante. A briga foi dentro de uma escola. Agora, 12h35, dentro de apenas 1 minuto, o Meio Dia Paraná está de volta. Não saia daí. Já de volta com o seu Meio Dia Paraná para falar agora da troca de placas de velocidade em mais uma avenida de Londrina, desta vez aqui na Tiradentes. Redução de 60 para 50 km por hora no limite. Mas até que ponto essa redução é garantia efetivamente de mais segurança no trânsito? O Meio Dia Paraná foi ouvir um especialista. Vanessa Navarro, o que ele disse e como está funcionando essa transição no limite de velocidade. Alberto, vamos primeiro dar os detalhes aí então sobre essa transição, né? Você já mencionou a Tiradentes, onde a gente está, inclusive nesse momento, que é de tráfego, como sempre, bastante intenso por aqui. A Tiradentes é uma das 3 avenidas onde o limite está sendo reduzido, então, de 60 para 50 km por hora. Hoje, por aqui, foram trocadas placas ao longo da avenida, desde o cruzamento da Maringá até as quadras seguintes, indo na direção ao centro da cidade. Marcelino Barbosa registrou essa troca, fez algumas imagens hoje pela manhã dessa substituição. Também estão sendo feitos alguns ajustes na pintura no asfalto para indicar a nova velocidade. Segundo a CMTU, essa é uma tentativa de reduzir o número de acidentes, lembrando que estamos aí em pleno Maio Amarelo, então é um momento de grandes discussões sobre como tentar melhorar a segurança no trânsito. Essa troca de placas também já ocorreu em outra avenida, onde a velocidade está sendo reduzida, a Santos Dumont, lá perto do aeroporto, e a velocidade também vai ser reduzida lá na Avenida JK. Nessa semana, inclusive, a gente mostrou que o IPEM já está fazendo a aferição dos radares para mudar o limite de velocidade para aplicação de multas, né, com base nesse novo limite. Mas a CMTU disse que ainda vai haver aí um período de orientação para que só depois efetivamente comece a fiscalização com a nova velocidade. Bom, para tentar entender, né, de que forma isso realmente pode ajudar na segurança no trânsito, se é uma medida necessária e eficaz, a gente conversou com um especialista em trânsito, Celso Alves Mariano, que apoiou essa medida. Ele disse que em locais onde não é possível aumentar as faixas de rolamento, enfim, e que mesmo assim há muito fluxo de veículos, a medida necessária é realmente reduzir a velocidade, algo que já tem sido praticado em grandes cidades ao redor do mundo, como uma medida preconizada, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Vamos ouvir, então, o primeiro trecho da entrevista com o especialista de trânsito, repercutindo essa redução da velocidade em avenidas aqui de Londrina. Baixar as velocidades máximas permitidas nas vias, especialmente nas vias urbanas, tem 2 grandes vantagens. A primeira é que aumenta muito a segurança, de forma desproporcional. Você não precisa baixar pela metade a velocidade máxima para ter o dobro de segurança. Qualquer pouquinho que baixe, já temos um grande benefício na diminuição da ocorrência de acidentes e na intensidade de acidentes. E a segunda grande vantagem que as pessoas custam a perceber, mas logo vai ficar evidente, é que diminui em muito os congestionamentos. E é por isso, por esses 2 motivos, que baixar as velocidades máximas se tornou uma diretriz
internacional. É uma orientação da Organização Mundial da Saúde. Essa questão aí colocada pelo especialista pode até parecer estranha àqueles motoristas que não defendem esse tipo de medida, justamente questionando até que ponto diminuir, aliás, o limite de velocidade compensa, pensando nas consequências disso para o trânsito de uma grande cidade que poderia ficar mais travado. Mas como a gente viu aí, o especialista diz que medidas já adotadas, inclusive em outras cidades, mostram que tem acontecido o contrário. Vamos ouvir a explicação dele. É normal que as pessoas associem a diminuição da velocidade com o trânsito travado, mas são dois fenômenos distintos. Se a gente pegar um frasco com um funil e querer despejar 1 quilo de arroz, transferir de um frasco para o outro, fazer isso tudo rapidinho, numa tacada só, vai entupir o funil. Entretanto, se a gente fizer aos pouquinhos, de forma tal que haja um fluxo sem agruvinhar, sem acumular demais na boquinha do funil, a gente transfere todo o conteúdo de um frasco para o outro com muito mais facilidade, sem travamentos e com menos tempo. É um fenômeno que é difícil mesmo, numa primeira olhada, a pessoa entender. Mas, na prática, tenho certeza, todos que hoje reclamam vão concordar comigo. Puxa vida, ele tinha razão. Fica melhor o trânsito porque trava muito menos. Assim, o tempo final de deslocamento do ponto A para o ponto B melhora, ao invés de piorar. Agora o especialista defende que esse tipo de medida tem que vir acompanhado também de outras providências. Por exemplo, a questão das ondas verdes, da sincronização dos semáforos, para que possa haver mais fluidez no trânsito. Claro, aí essa sincronia tem que ser feita dentro do novo limite de velocidade. Inclusive, a gente perguntou para a CMTU se no caso da JK, onde já existe a onda verde, um dos poucos lugares de Londrina, onde funciona em parte do dia aí realmente a onda verde, se vai ser feita uma nova sincronia. Eles falaram que é algo que está sendo analisado. Agora, outra coisa também que foi apontada aí pelo especialista é que os motoristas, eles têm uma tendência de querer aproveitar a potência do carro e desenvolver grande velocidade dentro da cidade, o que causa um grande potencial para acidentes. Ele lembrou, que a partir de 60 km por hora, quando uma pessoa é atropelada, o risco de que ela fique gravemente ferida ou mesmo que venha a óbito começa a ficar muito grande, até chegar as chances de sobrevivência a zero, dependendo da velocidade que for desenvolvida pelo carro responsável pelo atropelamento. Por isso ele defende aí também uma conscientização dos motoristas paralela a essa questão da sincronização dos semáforos e também da redução do limite de velocidade. A partir de 55 km por hora e no pico de 60, às vezes até um pouco mais de 60, as pessoas se machucam tanto que não é mais possível recuperar. Então, a velocidade segura, considerando uma via onde tenha pedestres, que é justamente o que temos em áreas urbanas, não deveria ser maior do que 55 km por hora. O usuário tem que entender os porquês, os motivos. E baixar a velocidade máxima tem excelentes motivos. As pessoas precisam se dedicar um pouquinho e entender, e tenho certeza que todos vão concordar e colher os benefícios de um trânsito mais funcional e mais seguro. O especialista comentou, inclusive, que essa é uma medida que está sendo adotada aqui em Londrina, digamos, até de forma tardia em relação a outras cidades. E justamente isso ocorre porque as autoridades têm dificuldade de vender essa ideia para os motoristas, que têm essa dificuldade de entender na prática o quanto ela pode ser benéfica. Bom, a gente sabe que tem muita gente que é contra, outros a favor. É uma tentativa de reduzir o número de acidentes com morte, que ainda é grande aqui na cidade. E o fato é que em pelo menos 3 avenidas de Londrina a gente vai ter já definida redução da velocidade, então, Alberto, de 60 para 50 km por hora. A Tiradentes, a Santos Dumont e a JK. Na Tiradentes e na Santos Dumont, onde já está sendo feita, então, troca de placas, questão aí de adequação dos radares. As pessoas ainda não estão sendo multadas, não vão ser multadas agora ainda com o novo
novo limite, enquanto a CMTU não definia a data certinha, mas já dá para você começar a ir se acostumando com essa nova velocidade, né? Tá certo, tá aí. O nosso Meio Dia Paraná, claro, vai acompanhando e conscientizando você nesse momento de transição. Obrigado aí a Vanessa mais uma vez. Agora o assunto é pedágio. O ministro dos Transportes, Renan Filho, deu uma entrevista exclusiva ontem ao Boa Noite Paraná. Falou sobre valores de tarifas, garantia de obras e também prazos. A nossa repórter, a Carolina Wolff, participou dessa conversa. Nós vamos ter um preço inferior em termos reais ao que era praticado, em média, na largada, de 28%. Se o desconto for mais 12%, por exemplo, esse desconto vai para 40%. Então, a gente vai ter chance de, em termos reais, por isso que é ruim falar em valores nominais, dizer exatamente quanto era que estava sendo praticado naquele tempo, porque o desconto é em termos reais. E os descontos em termos reais vão oscilar entre 30% e 50%, dependendo da praça, dependendo do fluxo. O que vai dar garantia ao leilão é exatamente o aporte. O tamanho do desconto, muitas vezes, ele aumenta o risco das obras não serem realizadas. E o aporte ele vai reduzir esse risco, porque para oferecer um desconto superior a 18%, a empresa vai ter que aportar um recurso dentro do próprio projeto. Isso já garante um recurso inicial para que as obras iniciem no curto prazo, e isso minimiza os riscos da não realização, porque só precisa ter aporte quando o desconto é grande. Com o desconto menor, a própria tarifa já é a garantia da feitura das obras. A gente espera publicar o edital do lote 1 já nesta sexta-feira, e o leilão do lote 1 ocorrerá na Bolsa de Valores de São Paulo no próximo dia 25 de agosto. Eles vão em datas separadas. Então, o primeiro será em 25 de agosto, vamos trabalhar por isso, e a gente vai trabalhar também para que o segundo lote vá a leilão na última semana do mês de setembro. Depois a gente tem aproximadamente 2 meses a 3 meses para a assinatura do contrato, propriamente dito. E aí as empresas já podem assumir o trecho. Então, a gente acredita que até o final do ano, no início do ano que vem, as empresas já estarão assumindo as rodovias paranaenses, tanto federais quanto estaduais, para iniciar a manutenção inicial, para, a partir da manutenção inicial concluída, começar a cobrar os pedágios e aí sim se preparar para fazer os investimentos mais vultosos. Nesse leilão agora, acompanhando também a curva de experiência, nós já os distribuímos e eles acontecerão majoritariamente do 3º ao 7º ano. E nos 2 primeiros anos, as rodovias serão recuperadas, porque o pedágio só terá o seu início na cobrança quando a rodovia estiver no nível aceitável pela Agência Nacional de Transporte Terrestre para que a cobrança possa iniciar. Então, a gente vai fiscalizar e vai exigir o cumprimento do contrato. Esse é um trabalho que a agência fará e contará com todo o nosso apoio. Vale dizer que o governo do estado do Paraná também terá assento para cobrar o integral cumprimento do contrato. Ainda nessa edição tem mais Meio Dia Paraná com as investigações das agressões de um caseiro contra um estudante dentro de uma escola. No próximo bloco, crescimento no número de eleitores em Londrina e novidades para adolescentes que vão tirar o título. Ao vivo, a BR-376 em Apucarana. A Polícia Rodoviária Federal vai leiloar 115 veículos apreendidos nas regiões de Londrina e Maringá. Veículos avaliados entre R$ 250 e R$ 130 mil. Também serão leiloadas sucatas nos próximos dias 13 e 20 de maio. No G1 tem mais informações. Agora 12h52. Nesse ano não tem eleições, mas mesmo assim, mais de 800 pessoas já tiraram o título desde janeiro em Londrina. E esse número deve aumentar ainda mais. A Justiça Eleitoral antecipou a idade para que adolescentes possam fazer o documento. Kathleen Tanan
foi lá para o Fórum Eleitoral para trazer essas informações para você. Olha só, Alberto, quem tem 15 anos já pode fazer, portanto, o título de eleitor, mas isso não significa que a pessoa pode votar. O tribunal está apenas adiantando esse processo, uma vez que isso era feito apenas no ano de eleição e acabava gerando, assim, uma alta demanda nos tribunais, uma vez que em ano de eleição muita gente quer resolver várias coisas. Portanto, está sendo antecipado para quem tem a partir de 15 anos já pode tirar esse documento. De acordo, inclusive, com o tribunal, isso pode ser feito até o mês de maio do ano que vem, até porque no ano que vem teremos eleições para prefeito e também para vereadores. O que é necessário até para a gente entender como funcionava? Até o ano passado, o título era feito, portanto, apenas em anos eleitorais. Aí, para diminuir essa demanda, foi adiantado o processo. Para tirar o título, é preciso que a pessoa vá até os cartórios eleitorais com alguns documentos bastante importantes. O que precisa apresentar? RG original, ou a carteira de trabalho física, no caso original também, ou a certidão de nascimento original. Além disso, também tem que apresentar um comprovante de residência. No caso do comprovante estar no nome de outra pessoa, é necessária também uma declaração de que a pessoa que está tirando o título mora naquele endereço que está registrado no comprovante de residência. Essa declaração, inclusive, tem um modelinho que o pessoal pode pegar diretamente aqui no Fórum Eleitoral. A gente tem entrevista do presidente do tribunal, o Wellington Emanuel Coimbra de Moura, que dá mais detalhes sobre esse adiantamento para quem tem 15 anos de idade. Você, jovem, que eventualmente venha a completar 16 anos até o dia das novas eleições, poderá exercer o seu direito de voto. Para tanto, se dirija até as nossas centrais de atendimento, onde nós estaremos honrados em recebê-lo. Nas últimas eleições, mostramos a nossa força, a força do jovem que pode realmente determinar o caminho do nosso país. Até para a gente ter uma ideia da quantidade aqui em Londrina dos nossos eleitores, olha só. Londrina tem atualmente 394.526 eleitores. Entre 16 e 17 anos, que é uma faixa etária que não tem obrigatoriedade de votar, não tem obrigação, nessa faixa etária temos 2.433 eleitores. A partir dos 18 anos até os 69, que é uma faixa etária que precisa votar, a gente tem 352.975 eleitores. E acima dos 70, quando a obrigatoriedade também cai, temos 39.118 eleitores. Então, reforçando, quem tem a partir de 15 anos já pode procurar um cartório eleitoral, um fórum, fazer o seu título levando os documentos que a gente citou aqui, mas só vai poder votar a partir do ano em que fizer 16. Tem que fazer 16 anos antes do primeiro turno para poder votar com o título em mãos. Alberto. Valeu, obrigado aí, nossa Catolin Tanã. Fazer mais um rápido intervalo e na sequência eu trago para você as investigações das agressões de um caseiro contra um estudante dentro de uma escola. E a previsão do tempo para os próximos dias, para o fim de semana, o friozinho vai nos fazer companhia, pelo menos até domingo. Agora, 12h56. Um policial militar que trabalha também como caseiro foi flagrado agredindo um estudante. Essa briga ocorreu dentro de uma escola estadual. Imagens feitas pelos próprios alunos mostram o momento da agressão. O adolescente tenta se desvencilhar do homem que o agride até que leva um soco no rosto. Era o intervalo, a versão que nós temos, os alunos estavam jogando bola, a bola foi parar, digamos, no quintal do vizinho. Só que este vizinho era o caseiro, um policial militar encarregado da segurança patrimonial deste colégio. E o menino tentou resgatar a bola, o adolescente tentou recuperar a bola, pediu para esse vizinho, parece que ele já estava irritado, houve troca de xingamentos e isso acabou em agressão. Você chega para trabalhar, pensa assim, o teu filho está na escola, está dentro de um ambiente protegido,
e de repente, dentro da própria escola, teu filho é agredido, machucado, né? Então assim você se sente insegura. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a agressão foi por parte do permissionário que atuava como caseiro na instituição e que o fato foi comunicado de imediato às autoridades policiais, tendo a direção da escola acompanhado a família do aluno até a delegacia do adolescente para registro do boletim de ocorrência. De acordo com a Secretaria de Educação, ainda hoje, a escola encaminhará pedido de desligamento do permissionário ao Núcleo Regional de Ensino. Já o Núcleo Regional de Ensino informou que o Batalhão da Patrulha Escolar da Polícia Militar do Paraná deverá abrir processo disciplinar para afastar de imediato o permissionário das atividades na instituição, até que o desligamento definitivo seja efetuado. A Secretaria Estadual de Educação do Paraná também ressalta que repudia quaisquer tipos de agressão ou violência no ambiente escolar e empenha esforços para promover a segurança e integridade dos alunos e professores e colaboradores em toda a rede de ensino. Em nota, a Polícia Militar informou que não compactua com o desvio de conduta de seus integrantes e vai instaurar procedimento administrativo para apurar todos os fatos. A gente precisa de mais acolhimento na escola, mais segurança, né? E não essa insegurança. A Polícia Civil também abriu um inquérito para apurar as agressões. Hora da previsão do tempo, falando desse friozinho que chegou para nos fazer companhia. Chuva não teremos a curto prazo, o sol vai continuar por aí, mas as temperaturas seguem caindo. Amanhã, mínima de 11 graus em Apucarana e as máximas na nossa região não passam sequer dos 23, 24 graus na sexta-feira. E de sexta em diante, pode cair um pouco mais em algumas regiões. Aqui em Londrina, nem tanto. Teremos mínima de 13 na sexta-feira e de 12 no sábado e no domingo. Próximos dias com máximas aí de 24 graus e com o sol predominando para espantar um pouquinho esse friozinho, temperaturas mais baixas, mas com o sol a percepção do frio nem vai ser tão intensa assim. Aqui na tela, as participações que foram chegando ao longo do meio-dia Paraná, o Hernandes de Porecatu. Excelente a iniciativa da empresária proporcionar a alegria de pessoas que não podem realizar seus sonhos. Empresária de Apucarana fazendo festas aí para meninas que estão completando 15 anos. Sobre essa mesma reportagem, a Silvia, do Nossa Senhora de Lourdes. Sem estrutura para essa matéria cheia de emoção. Isso nos faz acreditar nas pessoas. Parabéns pela matéria da realização desse sonho de 15 anos. Está aí, matérias inspiradoras. É assim que a gente gosta também compartilhar esses momentos com vocês. O Ivaldo, da Gleba Palhano, boa tarde. Talvez reduzindo a velocidade de 60 para 50, possa sim reduzir os acidentes. Todavia, o que aumenta a pressa são semáforos que chegam até a 2 minutos para abrirem. Isso é um problema grave em Londrina. Diego Marques, do Monte Belo. Muito boa a iniciativa de reduzir a velocidade. Trânsito seguro sempre é bem-vindo. Porém, os semáforos serão ajustados e sincronizados para o trânsito não ficar travado. Preocupação também do Diego nesse ponto. Eliana, da Vila Cian. Olha, não concordo com a mudança de velocidade para 50 km por hora. Daqui a pouco, a gente tem que carregar o carro nas costas. A Eliana aí, na bronca, com essa redução na velocidade. E com essas participações, chega ao fim mais um Meio-Dia Paraná, com imagens aí dessa matéria inspiradora das festas para as meninas de 15 anos. Se você perdeu, essa e outras reportagens já estarão no Globoplay. Tá chegando o Globo Esporte. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h45. Aquele abraço e até lá! Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina.